Olá, você está aí acompanhando mais esta série de vídeos a respeito do EPROC. Dessa vez é o Minutas em Minutos no EPROC, o meme. Sim, eu adoro siglas. Então, estamos agora tratando especificamente do tema Minutas no EPROC. Quem já viu o curso básico e o Telas Comentadas já conhece aí o EPROCase, sabe da importância das minutas e aqui ela ganhou uma pequena série aí de vídeos tratando especificamente dos conceitos do EPROC que giram em torno do conceito mãe minutas. Em blocos anteriores já falamos de conceito, já falamos de usuários criadores, já falamos aí de momentos de produção, não é isso? Já falamos do conceito espécies, já falamos de usuário criador e assinante, já falamos dos dois momentos, as duas etapas aí de produção de uma minuta, que é o preenchimento dos formulários para depois chegar no gproc, o editor de textos, para realizar a edição do texto. Vamos agora, nesse tópico 4, falar dos recursos de texto do EPROC. As formas, as espécies de produção de texto ou de utilização de texto dentro do EPROC. Como manuseamos textos aí dentro do EPROC. Então, vamos, como sempre, para o quadro branco e aqui nós vamos falar do tema número 4, recursos de texto no EPROC. Falaremos aí de modelos, texto padrão, documento base e os documentos em branco. Por trás desses documentos aqui, por trás dessas espécies, existem filosofias de trabalho e existem níveis de usuários no EPROC, existem estilos por trás, destas palavras. No EPROC, os conceitos no EPROC revelam muito sobre os tipos de usuário, desde os usuários que não sabem conceito porque não fizeram questão nenhuma de aprender o EPROC, como usuários que sabem razoavelmente, sabem muito, e dentro de cada conceito aqui há um estilo de usuário. Então, o EPROC aí, dentro do EPROC, nós podemos trabalhar com modelos, com textos em branco, com modelos, com texto padrão e com documento base. Quem já tem uma base a respeito do EPROC, quem já, por exemplo, viu o curso Telas Comentadas ou o curso básico, quem já viu algum dos dois, conhece essa faixinha aqui, texto inicial. Esta faixa está dentro da famosa tela Nova Minuta. Está dentro da tela Nova Minuta. Esse aqui é um dos primeiros campos do formulário, principalmente quem não trabalha com preferências. Necessariamente preenche esta primeira faixa de texto inicial. E nela nós já temos aqui as informações do modelo, do texto padrão e do documento base. São três formas aí de trabalhar no EPROC, e dentro desta lacuna aqui existe a quarta forma, porque aqui existem aí os modelos em branco ou do sistema, ou de sistema, para o usuário começar a trabalhar. Vamos começar aí falando de modelo, texto padrão e documento base. Não vou me aprofundar muito, já falei dessas figuras lá no Telas Comentadas no curso básico, mas vamos começar a conversa a partir desses três ícones.
Esses ícones aqui, são os ícones do gproc, do editor de texto, lá na movimentação processual. E eles são famosinhos, eu costumo chamar esses recursos aqui de recursos com cara de eproc. Porque no gproc tem recurso com cara de Word. O que é o recurso no gproc com cara de Word? É aquele recurso que você já conhece porque você já trabalhou com Word e eles fazem a mesma coisa. E existem recursos no gproc que tem cara de eproc porque eles são específicos aí do universo do eproc. Esses três aqui são do universo do eproc. Esse aqui, o T dentro do quadradinho, o D dentro do quadradinho e o M dentro do quadradinho. O T de texto padrão, o D de documento base e o M de modelos. Nós que somos felizes usuários do eproc, o eproc me faz muito feliz no meu trabalho. Nós, usuários felizes de eproc, quando aplicamos as minutas nos processos, nós geralmente utilizamos uma destas três formas aqui. Eu utilizo, na minha experiência, essa é a primeira, essa é a segunda muito utilizada, eu não uso essa. Por causa que no estilo meu de trabalho, eu não acho interessante o uso desse recurso do documento base. O documento base, por trás dele, está a ideia de pegar um modelo emprestado. É pegar um modelo emprestado de outro processo, é pegar um texto emprestado como ponto de partida. Eu não utilizo porque eu gosto de ter modelos. Eu trabalho numa classe processual que é muito repetitiva, então eu já tenho mais. É difícil uma situação me surpreender com um modelo do zero. Acontece, mas acontece pouco. Porque eu trabalho aí muito em cima dos modelos complementados pelo texto padrão. O documento base é um modelo emprestado, serve de ponto de partida para digitar um texto, para não começar um texto do zero. Por isso que eu não utilizo o documento base. Eu trabalho muito com modelos e texto padrão. Já desde o meu sistema anterior, o Apollo, eu já trabalhava muito com modelo. Eu continuei essa prática no eproc. No eproc, ela ainda aumentou por causa dos recursos que o sistema oferece. Então, nós temos aí três formas de operarmos as minutas no eproc: texto padrão, documento base e modelos, e nós selecionamos uma dessas três formas já nessa primeira faixa aqui, quando quando o usuário vai começar a preencher o formulário de minutas, ele informa qual das três ele quer começar a digitação do seu texto no eproc. No Telas Comentadas e no curso básico eu faço mais comentários a respeito dessas figuras, mas aqui eu vou passar aí características aí observadas a partir da experiência no eproc a respeito de modelo, texto padrão e documento base. Sobre os modelos, em anos de uso aí, verifico a linha do pessoal que utiliza os modelos em textos maiores, em blocos de texto maior, uma página, 2 páginas. Então, os modelos em textos maiores, em textos padronizados e repetitivos, e
atrelados ao status para assinar. Atrelados ao status da minuta para assinar. Então, sobre os modelos são isso. Basicamente, os cartórios e as secretarias trabalham na base de modelos. São textos maiores, 1, 2 páginas aí, ou mais até, mas são textos maiores. São padronizados e repetitivos, né? Já são amplamente utilizados aí desde sistemas anteriores e muito provavelmente serão levados para o EPROC e casam muito bem aí com o para assinar. Modelo, os processos executivos têm cara de modelos. Os processos de execução fiscal, execução de título extrajudicial, cumprimento de sentença, todos aí operam muito bem sobre modelos. Então, sobre os modelos, são textos maiores, padronizados e repetitivos e casam muito bem aí com status para assinar. E também costumo dizer que eles são principais. É uma das se não é a principal forma de trabalho, eu até acho difícil não ver, não enxergar no cenário, acho difícil enxergar no cenário que não seja a principal forma de trabalho e que ele seja o principal. Ouço aí colegas que vão migrar para o EPROC, aí o desespero, aí a ansiedade, o que farão com seus modelos do sistema, porque o cartório, a secretaria trabalha em cima de modelos. Eles têm aí um caráter principal. Por que eles são o principal? Porque é o que eu vou comentar agora na sequência. Que ao lado dos modelos existe a figura do texto padrão. Existe aí a figura do texto padrão. Já o texto padrão, observo o uso do texto padrão em textos menores. Observo o uso do texto padrão em textos menores. Geralmente parágrafos, poucos parágrafos. Então, o texto padrão para textos menores aí, para parágrafos. O texto padrão, embora ele seja de uso repetitivo, mas o texto padrão ele casa muito bem com situações variáveis. Com situações variáveis. E estas situações variáveis, muito características, a situação de deferimento, e a situação de indeferimento. Então são parágrafos de textos que dependem se ocorrerá o deferimento ou o indeferimento. Texto padrão casa muito bem com o parágrafo de defiro ou indefiro. Ou outras situações aí, mas as mais conhecidas são a de deferimento ou indeferimento. Então são textos menores, geralmente parágrafos, que se aplicam a situações variáveis de deferimento ou indeferimento, e o texto padrão aí também, ele já é mais acessório. Por que ele é acessório? Ele é acessório porque ele complementa modelos, ele preenche ou complementa modelos. O modelo tem uma parte fixa grande e a parte variável é composta por texto padrão. Então os modelos são o maior número, eles são os principais, e o texto padrão é mais acessório porque são textos menores que complementam aí modelos maiores. Geralmente é possível criar modelos no EPROC
todo à base de texto padrão em situações variáveis. É possível montar aí sentenças que os capítulos sejam texto padrão de acordo com aquilo que foi alegado pelas partes. Casa muito bem esse uso do texto padrão junto aos modelos. Então, estas são as características dos modelos, estas são as características do texto padrão. E do documento base, eu praticamente não utilizo documento base. Do pouco que eu apurei para passar o conteúdo do documento base, o documento base é um texto ou modelo, porque pode ser que ele tenha sido digitado do zero em branco, ou seja, um modelo todo pronto, padronizado, um texto ou modelo de outro processo, como um ponto de partida para não ter que digitar do zero. Para dar uma ideia, uma pessoa que precisa digitar um texto, mas está sem ideia e não quer começar do zero, ele utiliza esse documento base de outro processo e a sua digitação parte daí. Como eu não trabalho com essa linha, eu não tenho maiores comentários a dizer a respeito de documento base, mas apresento e ele é um dos atalhos disponíveis. Ele tem um atalho disponível lá no GProc, no editor de texto, que permite ao usuário esse botão documento base no GProc. Ele permite a pesquisa por textos em outros processos. Eu geralmente faço essa pesquisa de maneira prévia, mas tem gente que começa a digitar do zero, pesquisa e importa um texto de outro processo e termina a digitação. É uma forma de trabalho também aí, uma das 3 formas consagradas aí do EPROC, os modelos, o texto padrão e o documento base. Por fim, existe os documentos de sistema. Existe o documento de sistema. O documento de sistema ou em branco basicamente eles são o documento de sistema ou em branco é o recurso que o EPROC possibilita para o usuário começar a trabalhar no sistema quando ele chega. Nada mais é que uma folha em branco. Nada mais é que uma folha em branco das espécies de texto do EPROC. Folha em branco de sentença, de decisão, de certidão, de todas as espécies que já foram mencionadas. Muita gente trabalha com esse recurso. Tiro no pé trabalhar dessa forma, mas cada um faz o que quer. Mas tem muita gente que trabalha assim. Tem muita gente que trabalha sempre digitando do zero, não trabalha com texto padrão, não trabalha nem com documento base, com modelo muito menos, e faz a combinação da folha em branco mais o Word. Quem trabalha assim, eu dou uma sugestão. Entra aí no seu sistema interno de cada tribunal aí e pede para não trabalhar com EPROC, não precisa, fica só, movimenta processo só no Word. É o que eu chamo de túnel do tempo, é voltar lá para os 2000. Para que EPROC, não é verdade? Bobagem, frescura o EPROC. Vamos ao túnel do tempo. Você volta aí no tempo, você volta lá antes dos anos 2000. Para que EPROC, né? Fica só aí na base do Word, produz no Word e cola na folha em branco. Aí eu não sei por que
E é um número considerável de pessoas que trabalham assim. Não sei porque que o tribunal se deu ao trabalho de trazer o EPROC, né? Se tem tanto recurso bom, para que utilizar esses recursos, né? Vamos ficar aí na folha branca e colando do Word. Muita gente trabalha assim e desperdiça todos os recursos aí que o sistema oferece. Quem não quer trabalhar dessa forma, quer apenas saber que ela existe, mas não quer trabalhar dessa forma, tem aí à sua disposição no EPROC o documento base, o texto padrão e o modelo, que quando bem utilizados conferem uma dinâmica no trabalho e conferem também aí organização. Então nós falamos aí dos recursos de texto do EPROC, os modelos, os textos padrão, os documentos base e os documentos em branco. Quem viu, e importantíssimo, lá no telas comentadas do EPROC, as duas telas importantes aí, a tela modelos, o trabalho na tela modelos e o trabalho na tela texto padrão. Isso aqui é o cofre do cartório e da secretaria, onde vai ficar aí registrado aí, os modelos e os textos padrão aí de um cartório, de uma secretaria. Muito importante essas duas telas. Lá eu me desdobro sobre as telas com mais tranquilidade, e são, dentro do mundo das minutas, duas telas importantes, a tela modelos e a tela texto padrão. Então esse aí foi um comentário a respeito dos recursos de texto. Lá ia me esquecendo. Muito bom ter colocado isso aqui em cima. Antes de terminar, eu não poderia deixar de falar disso aqui. Eu coloquei aqui para me lembrar, para que eu não me esquecesse de falar. Aqui, código, código e sigla. Vou falar rapidamente, ainda bem que eu coloquei isso lá. Então vou aí rapidamente falar aí de recursos que fazem a diferença e as pessoas não se dão conta. Vou fazer uma divisão aqui. Os modelos no EPROC, possuem código, um código numérico. É como se fosse um chassi do modelo único. E o texto padrão, o TP, os modelos possuem código. Os textos padrão possuem sigla. O trabalho no texto padrão é muito realizado por meio de siglas, mas texto padrão também possui código, tal como o modelo. Geralmente, quem avança no EPROC utiliza os códigos dos modelos e as siglas do texto padrão. É muito útil trabalhar com o código do modelo e a sigla do texto padrão. Eles são muito úteis na produção das minutas, o código e a sigla. A sigla é mais famosa que o código, não vejo tanta gente falar do código, mas o código dos modelos é muito útil também. Ele faz um papel análogo ao papel da sigla aí na produção das minutas, porque modelos de texto, é possível dentro de um modelo trabalhar tanto com códigos daí dos textos mais utilizados, como as siglas. Eu tenho modelos de texto que eu utilizo muito, que estão listados todos os códigos de modelos que eu mais utilizo, além das siglas mais utilizadas. Então, os modelos utilizam aí como recurso de acesso rápido o código e a sigla. E o TP, além das siglas, também trabalham com código. Mas nos textos padrão, sem dúvida, as siglas são mais utilizadas. Mas o código também nos modelos, quando nós criamos um modelo,
nós damos a esse modelo uma classificação, e uma descrição. A classificação e a descrição de um modelo são úteis para pesquisa, mas muitos não se atentam que o código do modelo, ele é muito útil ali. O código do modelo ele é muito útil na produção dos modelos para reunir vários textos em um só. Reunir vários textos em um só. O código é muito interessante também, o trabalho com código de um modelo. Além da classificação e da descrição, o código de um modelo também é muito interessante. Ele faz um papel aí parecido com o papel que a sigla faz no texto padrão. Então é muito interessante o uso de códigos nos modelos. Isso voltará a ser falado em vídeos futuros, mas desde já chamo a atenção aí para os códigos dos modelos, que também podem integrar o código do modelo. O próprio código pode integrar o texto do modelo. É possível trabalhar dessa forma aí no EPROC, além, claro, do uso recomendável, do uso com parcimônia da classificação e da descrição. Então, nesse vídeo falamos aí brevemente das figuras do modelo do texto padrão e do documento base, além do documento em branco ou dos modelos de sistema que são oferecidos ao usuário quando o EPROC chega. Espero você num próximo vídeo. Até lá!